Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter sua companhia e sua audiência. Estamos começando mais um Boas Novas no ar. E você deve se perguntar por que a Boas Novas existe. Existimos para pregar o Evangelho e a mensagem de Cristo. Por isso ela nasceu. E hoje nós teremos um programa muito especial com uma pessoa que nos últimos mais de 20 anos da sua vida vem pregando o Evangelho e ganhando vidas para Cristo. Eu acho que nós temos muitas histórias para contar e conversar. E também vamos aprender muito com a experiência do nosso convidado de hoje. Mas antes, deixa eu ir para a nossa central de semeadores. O pastor Ronaldo está a postos para falar conosco lá. Ronaldo, muito bom, a gente está numa movimentação muito interessante. Há poucos dias, poucas semanas, dias atrás, nós entramos numa grande parceria com uma grande rede de televisão cristã também, a Rede Gênesis. Hoje, você que assistia a Rede Gênesis, agora vê toda a programação da Rede Boas Novas. Então, onde havia ou existe ainda a Gênesis, você tem toda a programação da Rede Boas Novas. E esse programa especificamente das 9h30 da noite às 10 horas. Então, eu quero te abraçar, te convidar a conhecer um pouco mais também o trabalho da Rede Boas Novas, toda a sua programação, produção. E se Deus tocar no seu coração, se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Uma pessoa que ajuda, contribuindo, assistindo, orando, participando da nossa programação. E eu acho que já temos muitos frutos dessa união, dessa parceria, dessa cooperação. Ronaldo, temos frutos já andando, pessoas que talvez conheciam Boas Novas em algumas regiões. Nós saímos do Nordeste, por um tempo a gente estava no Nordeste, teve que se ausentar por um tempo, voltamos para o Nordeste, outras localidades e futuras também, Rio de Janeiro, São Paulo, que já temos aí os transmissores digitais. Até o final do ano estamos com o canal digital 42 no Rio de Janeiro. E me fugiu a memória, não sei se é 51 ou 52 em São Paulo também, digital, Ronaldo. Só esses dois canais, 25 milhões de pessoas serão alcançadas com a palavra do Evangelho, a missionária Rede Boas Novas. É com você, meu amigo. E lembrando, né, André, que o objetivo é alcançar aí os quase 200 milhões de brasileiros, não é isso? É isso a Boas mesmo. Novas está aí 23 anos no ar, incansável com esse objetivo, por isso aí, multiplataforma, tem o aplicativo, né, de smartphone, nós estamos aí pela internet, a programação que você está assistindo agora também pela internet, pode até ligar para aquele parente naquela cidade que ainda não tem a TV a cabo aí pela Gênesis, né? Ou então não tem a TV aberta da Boas Novas, assiste pela internet também a nossa programação online também. Então, é muito importante a participação de todo mundo e esse desafio, certo? Que fica para todo o nosso telespectador se tornar um semeador. O que é o semeador? É aquele que vai investir, ofertar, agradecer a Deus pela Boas Novas estar abençoando a sua vida e quer também que a Boas Novas chegue em muitos outros lugares. Então, você pode ligar para os nossos telefones, participar pelo Zap, por e-mail, por exemplo. Tem aqui uma participação, André, do nosso querido amigo Magediel da Silva Araújo, que ele é aqui do Nordeste, olha lá, Paraíba, do Nordeste, de Baioux, né? É o nome ali do bairro, da localidade. O nome é. É o nome meio inglês aí, não é? Não, isso é francês, coisa Francês, fina. rapaz, olha aí. Como é que é o nome? Baioux? Baioux. Aí, ó, lá da Paraíba, Bicim, e tá ali o nosso querido irmão Magediel se tornando semeador com R$30, que Deus abençoe. Maravilha. Então, a Boas Novas é feita, né, com a história desse povo de fé, aquele trabalho das formiguinhas aí, semeando na Boas Novas. E tá aí, ó, 23 anos no ar, agora essa parceria abençoada aí com a Gênesis e o canal digital São Paulo, Rio de Janeiro, um grande desafio que a gente ainda tem que pagar esse equipamento todo. Então, pessoal, vamos semear. Comprado não quer dizer pago, né? Verdade, tem as parcelas aí, olha aí. Mas olha, Deus levanta, Ronaldo, semeadores, durante todo esse tempo, ele tem sido fiel. Eu vou sair um pouco, eu sei que esse é o terror de qualquer diretor de TV, de iluminador e tudo. A gente está testando um negócio aqui nessa câmera, me acompanha aqui. Está em cima dessa câmera aqui, ó. Tem como filmar isso? Tem como tocar aqui? Não. A gente botou uma câmera, bota aqui, ó, uma câmera 360 graus. Eu vou tentar ver se na edição a gente coloca um pouco do que é isso, a gente vai jogar na internet também para você. Já estamos pensando no futuro aí, você que tem aquele óculos VR, vai poder assistir o Boas Novas nós sentado aqui com a gente no estúdio, vendo os nossos convidados, o trabalho dos bastidores da câmera, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o pastor Cláudio Gama. Vamos falar um pouco sobre o ministério dele. E, gente, mais de 20 anos pregando a palavra de Deus. Imagina o número de vidas que foram salvas e alcançadas através da vida dele, do ministério, e nós vamos conversar e ser abençoados com esse papo que nós vamos bater. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, não sai daí.
Estamos de volta com Boas Novas no ar. Hoje me sinto honrado de receber aqui no estúdio o pastor Cláudio Gama. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu mencionei no primeiro bloco mais de 20 anos pescando almas. Para ser bem preciso, há 25 anos. Meu Deus, e eu bem quero mais do que 20 agradecer anos. muito a você, a emissora Boas Novas TV, pela oportunidade riquíssima de me receber aqui e poder testemunhar um pouco daquilo que o Senhor Deus tem feito em solo brasileiro e além fronteiras através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O senhor nasceu em lar evangélico, pastor Cláudio? Era uma coisa que... Porque geralmente é aquilo, desde criança, 9 anos, existem uns prodígios. O senhor era esse garoto prodígio, pregador, ou isso veio um pouco mais tardio na sua vida? Não. Eu nasci no lar evangélico, mas não sou filho de pastor, não nasci em ministério nenhum. Filho de crente, meu pai crente de banco de igreja, minha mãe também. E toda a minha infância até a adolescência no evangelho. Depois, na fase jovial, sem nenhuma atividade na igreja, eu tive uma experiência pessoal com Deus dos céus aos 18 anos de idade. 18 anos. Eu não sou fruto de igreja, eu não sou fruto de pregação, não sou fruto de denominação, eu não sou fruto de atividade religiosas nenhuma. Amém. Eu estava num determinado lugar e, de repente, eu ouvi literalmente a voz de Deus. Não foi nada provocado numa Nada igreja? provocado, Deus nada. Se manifestou. Nada. Vem pessoalmente a voz de Deus e a voz de Deus me chamou pessoalmente. E quando eu ouvi a voz de Deus, que eu obedeci, 3 dias depois, de uma forma profética, eu recebi toda a direção daquilo que Deus havia reservado para mim no exercício do ministério pastoral e da palavra. Essa experiência, então, foi uma experiência de chamamento para o ministério da pregação? Para um chamamento pessoal, para a salvação e para o ministério pastoral e da palavra. O senhor viaja o mundo inteiro, na verdade, o Brasil. Acho que isso acontece muito, pastor Cláudio. Deve estar acontecendo hoje, deve ter um telespectador que teve algum tipo de experiência, Deus chama, dá medo, embora filho de crente e tudo, mas chamar para um ministério desse, o que o senhor diria até para muitas pessoas, deve ter muito jovem que dá com essa dúvida, Deus me chamou, no mundo que a gente vive muito hoje, poxa, será que eu consigo me sustentar? A gente leva em consideração o 360 mesmo, né? Que nem a câmera que a gente estava filmando ali. Poxa, mas todo mundo aqui, será que tem como viver disso? É difícil e tudo? Foi difícil o senhor pegar isso e exercer na sua vida esse chamamento? Existem 2 parâmetros distintos nessa experiência. Uma é você ser filho de crente. Você ser filho de crente, você está na sua rotina religiosa, sua atividade cristã. Isso não é sinônimo de uma experiência pessoal com Deus. Tem que provocar o pessoal a ter porque você, às vezes, está vivendo um ativismo religioso em nome de uma espiritualidade, em nome de um cristianismo, e não tem nada de espiritualidade e não tem nada de cristianismo. Você é apenas um ativista religioso, cumprindo suas obrigações religiosas, e normalmente era o procedimento dessa geração que eu faço parte. O pai, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a escola dominical, e às vezes você queria ir para outro lugar, mas por obediência ia para a igreja, mas às vezes só por obrigação, mas sem nenhuma experiência. Mas literalmente aos 18 anos eu tive uma experiência pessoal com Deus. Por isso que eu digo que eu não sou fruto de igreja, de denominação, de pastor, de pregação, de apelo. Deus falou, me chamou, veio aonde eu estava e me chamou pessoalmente. Mas foi natural de, a partir dali, já começar a pregar mesmo e correr atrás desse chamamento, ou foi relutante, assim, enfim, no sentido mesmo, pastor, me deu uma oportunidade, eu quero pregar nessa igreja ou ali? E a gente está vendo enquanto estou falando, a gente está vendo algumas imagens do ministério do pastor Cláudio Gama aí, enfim, né? Pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Quem não conhece pode acessar o site e na internet, botar no YouTube. Também tem várias pregações enquanto a gente fala, mas foi muito natural esse início, já que eu estava na igreja, André, eu já fazia alguma coisa, então Deus me chamou para pregar e no outro dia eu já estava correndo atrás disso. Como membro de igreja, eu não estava fazendo nada até então. Membro de banco mesmo. Mas quando Deus me chamou aos 18 anos, foi numa noite de sábado, às 20h30. No domingo, eu estava na igreja, aí eu fui ao altar, na hora do apelo, levantei a mão e aceitei a Cristo fielmente.
Ok. Com 3 meses de crente. Então foi uma experiência, experiência pessoal. Eu era religioso, né? Agora eu era crente, agora eu sou de Jesus mesmo. Isso. Eu era religioso e entrei na dimensão espiritual para viver a essência do cristianismo. Amém. No entanto, eu fui para o altar, na hora do apelo, aceitei a Cristo. Até então não era batizado nas águas, pedi o batismo nas águas. Com 3 meses de crente, eu já era professor da escola dominical. Com 6 meses de crente, eu era o superintendente da escola dominical. E com 3 meses de crente, com 3 meses após o batismo, eu já estava em ruas, vielas, estava em praça pública, estava em igrejas pregando o evangelho. E isso já vai para os seus 25 anos. A gente tem um vídeo com uma pequena parte de uma pregação do pastor Cláudio Gama, se não me engano, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui no Rio de Janeiro. O pastor Cláudio Gama Deus tem levado ele para todo o Brasil. Eu já vi algumas mensagens do senhor pregando em Belém do Pará e algumas situações também. Tem um amigo, meu cunhado, Jonatas Gomes, ama assim, ele é muito abençoado pelas suas ministrações. Eu falei que o senhor estaria aqui, ele mandou um abraço, obrigado, tá? Muito o Jonatas. agradecido. E a gente tem uma mensagem para mostrar um pouco daquilo que Deus tem feito através do pastor Cláudio Gama. Veja só. Então vamos receber aqui com alegria, com aplauso aqui o pastor Cláudio Gama. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Não é o capítulo 28. Não. Capítulo de número 11. E leiamos hoje os versículos de número 11 e 12. Eu vou lê-los na versão Almeida corrigida. E nesta versão diz a Bíblia, palavra do Senhor. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio. Deus tem te levantado para grandes ministérios, grandes igrejas hoje, mas em 25 anos deve ter alguma história interessante. Qual foi o local mais inusitado, vamos dizer assim, que você já se deparou pregando? Que você, às vezes, nem esperava, não foi no sentido de foi convidado para pregar, mas do nada surgiu alguma situação inesperada e você, quando você se viu, você estava pregando para pessoas em algum local diferente, estranho. Essa mensagem que passou agora é resultado do seu questionamento. Nesse culto eu não fui para pregar. Eu não fui para pregar porque eu sou nascido nas Assembleias de Deus. O senhor é do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, okay. Do município de São Gonçalo. São Gonçalo, perfeito. E eu não nego a minha identidade. Eu nasci assembleano, vivo assembleano. Só que o Evangelho é universal. Claro. E o Evangelho não tem preconceito, não tem discriminação, não tem parcialidade. Não tem placa de igreja. E Jesus disse que é para pregar para toda criatura. Então, uma igreja que tem princípio, tem caráter, tem honestidade e zela pela veracidade da palavra de Deus, uma igreja que tem história, que tem respaldo social e bíblico, então, aonde me convida, eu vou para pregar a palavra de Deus. E neste dia desse vídeo, este ano eu recebi 2 ou 3 convites para fazer uma ministração nesta igreja, e eu entendi que a forma de eu agradecer ao líder da igreja era indo lá numa terça-feira e assisti-lo pregando. E quando eu cheguei lá, eu fui surpreendido e ele me deu a honra que cabia a ele a ministrar a palavra de Deus. Essa é uma experiência. Vou lhe fazer uma pergunta, não em tom de crítica, mas em tom de pensamento, no sentido de pregadores, como quando tem o Ministério da Itinerância, pregam muito, mas se tem tempo para sentar e ouvir pregação, de vez em quando você fala, eu estou pregando muito, eu preciso sentar e ficar caladinho no culto.
Foi uma coisa que você já se cobrou? Porque às vezes é natural mesmo, enfim, da obra precisa crescer, precisa que a mensagem seja pregada, mas você também se encontra, depois de um tempo, num ativismo tão grande da pregação, que você parece que perde o hábito de sentar e ouvir. Esta tem sido hoje, nesse tempo do fim, a maior crise e a maior decadência em todos os aspectos do ministério da pregação do Evangelho, principalmente daqueles que se intitulam como pregadores do Evangelho. Porque a ideia que a gente tem no Brasil, que o pregador do Evangelho, ou aquele que se diz ou se apresenta como pregador do Evangelho, ele é um ser autônomo, que ele não tem que dar obediência, que ele não tem raiz, que ele não tem história. O pregador do Evangelho, ele é um porta-voz. Ele precisa entender que por trás da boca dele está a boca de Cristo ressurreto, falando à humanidade. Perfeito. E esse pregador do Evangelho, se ele quer ser bem-sucedido, e bem-sucedido eu não falo não somente no aspecto social, mas bem-sucedido no reino de Deus, Perfeito. que ele possa tocar o coração de Deus. E primeiro, ele não pode cortar o seu cordão umbilical com a sua igreja local. Uau. Ele tem que ter princípios éticos, morais e espirituais. 2, ele tem que ter o seu devocional. E ele precisa entender que ele não é o super-homem, que ele não é o autossuficiente, que ele precisa ser pastoreado, que ele precisa ser reciclado, que ele precisa de uma igreja para ele ceiar, para ele receber ensino, para ele pagar o seu dízimo, porque quem é ele? Quem é esse pregador do Evangelho? Ele é uma continuidade do ministério de Cristo e ele também é uma continuidade da igreja local. E se ele está numa igreja local, ele não está ali para desfazer o que o pastor, ao longo dos anos, construiu. Ele está ali para assessorar, Perfeito. ajudar e dar continuidade ao trabalho da igreja local. Pastor, eu vou rápido bloco, daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais, mostrar algumas fotos e também falar sobre o livro do pastor Cláudio Gama. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no Ar. No último bloco, eu falei, vamos para o rápido bloco, daqui a pouco a gente volta para o break. Vai ficando cansado um tempo aqui nas gravações, mas eu peço perdão, mas nesse bloco eu quero mostrar um pouco para vocês sobre o livro do pastor Cláudio Gama, Tira a Minha Alma da Prisão, um grito de liberdade para ser feliz. Tem outro livro saindo também agora, né, pastor Cláudio? Estamos saindo, tem já 2 já na forma para sair. Uau. E um dos que estão na forma é a continuidade desse aí. Nós estamos acrescentando uma série de novos capítulos. Lançamos este livro para medir a reação. Lancei por conta própria e em 30 dias um milheiro voou. E é bom, fácil leitura, curto, dá para assimilar muito rápido, né? Baseado em textos bíblicos e em experiências de clínica pastoral de pessoas com conflitos existenciais, porque uma ideia equívoca que tem dentro da atividade religiosa da vida cristã é que uma crise depressiva atribui a demônios. E a gente mostra à luz da Bíblia que todo ser humano está sujeito a reações depressivas sem ser uma ação demoníaca. Você prega há 25 anos, de alguma forma, as suas pregações elas se tornam um termômetro daquilo que você vive, como você está no Brasil inteiro. Você está muito próximo das igrejas. Existem ciclos, se eu posso falar assim, de temáticas, porque, por exemplo, isso aqui é uma coisa muito de hoje. Há 10, 15 anos atrás não se pregava em, está com crise existencial e da alma. Isso não se fala. A gente falava de céu, salvação. Até tem muitos pregadores, o pastor fala, não se prega mais sobre céu, mas eu acho que isso é muito um termômetro da necessidade ou da sociedade como um todo. Hoje é uma sociedade muito com uma crise existencial muito grande. Estou correto? Estou errado? Você lembra de alguns pontos que você, poxa, esse ano eu preguei muito sobre isso. É uma questão cíclica, temática, de tempo a tempo? Década de 80, por exemplo, os temas que predominavam nos congressos brasileiros. Arrebatamento, segunda vinda de Jesus. Década de 90. Eu sou da Blech, era Congresso de Jovem, era
como é que era? Tinha texto áureo, a gente tem muito isso, né? Prepara-te, ó jovem, para a vinda de Jesus. Tinha um ó, com H depois ainda. Isso então, era muito em cima disso. Hoje não, hoje... Aí, década de 80 era mais ou menos... Repensando a sua identidade, a gente é muito isso. Os temas escatológicos. Década de 90 era só avivamento. Meu Deus, avivamento. 2000 descobriu que até mesmo dentro do seio da comunidade cristã, vivia muitas pessoas alimentando a esperança do céu como está, mas com conflitos existenciais, com crises, pessoas que eram refém de si mesma. Aí abriu esse leque para se trabalhar crises, para trabalhar a motivação pessoal. Vale salientar aqui aos seus ouvintes que a Bíblia, ela é um livro que tem resposta para todas as áreas. E tem uma pessoa que viu o homem de uma forma globalizada, foi Jesus Cristo. Porque a ideia que se tinha é que era só tratar o espiritual e já estava garantido. Mas o homem não é só um ser espiritual. Jesus viu o homem como bios, Jesus vê o homem como sócio, Jesus vê o homem como psíquico e Jesus vê o homem como um ser espiritual. Jesus vê o homem de 4 formas, 4 facetas diferentes. E no ministério de Jesus, pode perceber, todo ato, todo toque, toda ação transformadora de Jesus nunca foi somente no espírito. Era no espírito, na alma, no físico e no resgate dele para a sociedade. Jesus tratava e trata o homem por completo. Então, essa visão foi trabalhada nesse tempo do fim e tem trazido respostas à comunidade cristã e à sociedade brasileira. Vale salientar que nós não estamos trabalhando, não estamos aqui falando de uma mensagem voltada ao positivismo. Ao autoajuda, não é isso. Nós estamos falando na mensagem do Cristo. A mensagem, só por um exemplo que é muito popular, que se prega muito isso. Os discípulos de Jesus na tempestade, os discípulos desesperados e vem Jesus e eles pedindo, socorre, mestre, socorre, mestre. Qual é a lógica daquilo ali? Era que Jesus tinha que acalmar a tempestade e trazer a bonança. Jesus não fez isto. O primeiro ato de Jesus foi olhar para os discípulos e dizer assim, não temas. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus percebeu, na análise dele, que a maior tempestade que os discípulos estavam enfrentando não estava no lado deles, não estava no mar, não estava no barco, estava dentro deles. Quando Jesus disse, não temas, Jesus está acalmando o interior deles e depois que Jesus percebe que eles estão tratados, aí Jesus vai falar a natureza, vai acalmá-los para eles seguir o destino. Porque tinha isso mesmo, a gente espera que Deus acalme a tempestade, Ele quer acalmar a gente no meio da tempestade. Tem uma frase que eu quero falar, da graça da garça, né? Que acho que é isso que a gente vive muito hoje mesmo, é como viver no meio da lama sem manchar as vestes. Pastor Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço durante muito. todo o programa nós colocamos os contatos do pastor Cláudio Gama para você fazer convites, entrar em contato, conhecer um pouco do material e do ministério dele. Eu quero agradecer muito a sua participação, pastor Cláudio, muito a sua audiência, que Deus te abençoe. E até o próximo Antenados Não. Peguei você. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.